interlocutor, será que o que eu comunico é exatamente aquilo que eu quero que o meu interlocutor compreenda? Será que eu faço pausas? Será que eu tenho uma comunicação elegante, respeitando a concordância verbal, tendo uma boa dicção, uma boa articulação, uma boa voz? Tudo isso é muito importante para que vocês se posicionem como mulheres poderosas que já são. Somos diamantes e só precisamos lapidar. E tudo na vida de vocês, tudo vem através da comunicação. E eu vou provar. Para falar sobre comunicação, eu tenho que voltar na minha história e trazer quando começou essa paixão. Eu tinha 7 anos de idade e eu acompanhava o programa Balão Mágico. Eu era apaixonada por esse programa, especialmente pela Simone. Eu queria ser a Simone. Eu olhava para aquela menina que era apenas 1 ano mais velha que eu, uma menina tão inteligente e famosa, educada e famosa, rica e famosa. Eu queria ser famosa. E nesse momento, eu tive uma ideia. Eu falei para minha mãe: mãe, eu quero conhecer a Simone. Me leva no programa? E minha mãe disse: Renata, a gente mora longe, não tenho tempo e nem dinheiro para isso. Mas eu fiquei com isso na minha cabeça. E aí eu falei: bom, se eu não posso conhecer a Simone, eu serei a Simone, custe o que custar. O que eu fiz? Eu comecei a preparar algumas coisas que eu tinha em casa. O meu pai tinha uma caixa amplificadora de som, porque ele toca sanfona, então ele usava essa caixa para amplificar a sanfona. Ele também tinha um microfone e ele tinha uma vitrola. Falei: bom, eu vou usar tudo isso a meu favor. Eu ficava em casa, nesta idade, com 7 anos, sozinha, com a minha irmã de 4 anos de idade, enquanto os meus pais trabalhavam. E a casa ficava trancada. Só que o meu portão era de grade, então eu conseguia ver todas as pessoas que passavam pela rua. Fui eu, com a caixa selada do meu pai, o microfone e a vitrola, e coloquei no alpendre da minha casa. E comecei a chamar os vizinhos. E aos poucos, as crianças que ficavam na rua, e eu tinha uma inveja delas, porque elas ficavam na rua e eu ficava dentro de casa trancada, elas foram se sentando na calçada para me ver. E vou eu lá, coloco o disco do Balão Mágico, pego o microfone e começo a imitar a Simone. E para minha surpresa, o show foi aplaudido. As crianças gostaram. E a partir disso, eu passei a fazer um show por semana no alpendre da minha casa. E até hoje minha mãe não sabe. E aí, primeira lição que eu aprendi com tudo isso: se você quer muito alguma coisa, entre em movimento. Sinta como se já tivesse o que quer. Divirta-se com o processo e não pare até você conseguir. Faz uma diferença enorme você utilizar a comunicação que você tem interna, porque hoje nós vamos falar muito sobre a comunicação interna, que é aquela que nós falamos para nós mesmos, para que você tenha resultados extraordinários. Mas acontece que o Balão Mágico saiu do ar. Eu cheguei a ir a alguns shows do Balão Mágico. Minha mãe me levou em 2, mas eu não me aproximei da Simone, infelizmente. Não naquele momento, mas eu conheci ela no futuro. E aí saí Balão Mágico e entra o show da Xuxa. E eu juro para vocês que eu olhei para aquilo e falei: que show da Xuxa é esse? Eu fui primeira, viu? O meme foi meu, não foi dessa menina que está explodindo aí agora. Eu olhei para aquilo e falei: eu quero ser Paquita. Olha só, eu tenho a oportunidade. Eu não podia ser a Simone porque ela era única, mas eu podia ser uma Paquita. Tinha muitas Paquitas. E eu escrevi muitas cartas para o programa da Xuxa, mas muitas cartas.
Minha mão ficava doendo. Eu me lembro até hoje o endereço. Quem é da época da Xuxa, como eu? Vocês se lembram do endereço? Rua Saturnino de Brito, 74, Jardim Botânico, cerca 22.470, Rio de Janeiro. Eu lembro até hoje disso. E aí o que aconteceu? Me tornei uma paquita? Não me tornei uma paquita, infelizmente. Mas eu comecei a pensar novamente, o que eu posso fazer para me tornar famosa? Era isso que eu queria. Não queria ser paquita nada, Simonina nada, eu queria ser famosa, eu queria ser conhecida. Meu sonho era trabalhar na televisão. Eu olhava tudo aquilo, aquele glamour, parecia tão divertido, parecia alegre. Era algo que me encantava demais. E então, como não podia ser paquita, o que eu fiz? Me deparei com uma frase muito importante que é do Viktor Frankl. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Não me interessa como eu vou alcançar. O que interessa é que eu vou alcançar. E quando eu entro em movimento, que é justamente uma das minhas lições aprendidas, entre em movimento, divirta-se com o processo, não segura, solta e faça o que você tem que fazer. E a forma como isso vai acontecer, vem naturalmente. Então o que eu fiz? Vou começar a trabalhar. Eu tinha 13 anos de idade e comecei a trabalhar num consultório de dentista. Eu era responsável por fazer amálgamas, que hoje nem se faz mais, e atendia o telefone para o doutor. E nesse momento, eu comecei a ter dinheiro. Então, eu me matriculei em 3 cursos. Um deles era de técnica vocal, o outro de modelo e manequim, e o outro era de teatro. Eu fiz teatro com José Mujica Marins. Quem sabe quem ele é? O Zé do Caixão. Eu fiz um curta-metragem com ele. Não sei até hoje onde está, mas eu fiz. Nunca vi, mas ele falou que estava sendo gravado. Então, eu fiz. E aí, naquele momento, eu comecei a aperfeiçoar ainda mais a minha comunicação. E uma coisa que eu dizia para mim o tempo inteiro era: você pode. Você é capaz. Se a Simone chegou lá, você também chega. Fui apaixonada até pela mesma pessoa que ela se apaixonou, que é o Alexandre Pires. Aliás, tenho que contar uma coisa para vocês sobre isso. É um parênteses da minha palestra. Eu gosto muito de brincar com isso. Eu era tão apaixonada por esse Alexandre que eu ia em todos os shows do Só Pra Contrariar. E um dia eu tive a sorte de ter um amigo. Eu tinha 18 anos. Eu tive a sorte de ter um amigo que estava produzindo o show em Ribeirão Preto, do Só Pra Contrariar. Mas eles ainda não eram famosos. Estavam iniciando a carreira com aquela música da Barata da Vizinha. E eu fui e ele falou: quer ficar em cima do palco? Lógico que eu quero ficar em cima do palco. Eu quero ser famosa. E fui eu lá em cima do palco. Quando terminou o show, meu amigo me convidou: vamos lá no camarim, você conhece o Alexandre? Ai, nossa, é agora. Só que eu tinha um namoradinho, meu namoradinho não foi. E eu estava com a minha prima. E o Alexandre me conheceu e falou assim: eu não sou de Ribeirão, sou de Uberlândia, eu gostaria de conhecer Ribeirão Preto. Eu falei: é uma cidade gostosa. Você gostaria de me apresentar a cidade hoje à noite? Ai, gente. Por dentro de mim eu falava assim: claro que eu quero. Mas eu falei: não vai dar. Eu tenho que ir embora, não sei o quê. Menina de tudo, eu tinha um namorado. Sou fiel, tá vendo? Não fiquei com o Alexandre Pires. Eu poderia dizer para todo mundo: um dia eu fiquei com o Alexandre Pires. Mas eu posso dizer agora: eu rejeitei o Alexandre Pires. É bem diferente, né? Não dá mais poder? Exatamente. Pois bem, voltando então à minha fase da minha comunicação interna. Olha só a forma como esta que vos fala já se apresentou. Então eu consegui, através desses cursos que eu me matriculei, modelar. Eu também desfilava para uma marca de biquínis e lingeries. Fui cantora. Essa sou eu, gente. Que coisa, não? Fui cantora de uma banda só de meninas.
Mas essa daqui onde eu estou sozinha, eu estava participando de um programa de calouros, daqueles quanto vale o show? Morri de vergonha. Valia 10, 20 e 30 reais na época. E aí os jurados eram 3 jurados. Então o máximo que eu poderia ganhar, sendo 30 reais, o máximo era 90 reais. Ganhei 60, já fiquei feliz. Só que na hora que ele me deu 60, um deles deu 20, né? 2 deram 30. Não. A soma dava 60, a gente não sou boa em geografia. E aí, eu fiquei com 60 no fim. Eu falei assim, por que eu não ganhei 90? Eu sou competitiva. Onde é que eu estou errando? O que aconteceu que eu não ganhei a nota máxima? E eu comecei a olhar para isso. E foi então que eu comecei a me dedicar ainda mais. Falei, opa, pera aí um pouco, eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso. E aí a segunda lição, saiba com clareza o que você quer e te inspira. E nesse mesmo momento eu tive também uma terceira lição. A comunicação interna pode mudar a sua vida. É tudo que você comunica para você que vai te dar a experiência do mundo. Se você quer saber como você se comunica hoje, você pode olhar para os seus resultados. Os resultados que você tem hoje, na vida pessoal ou na carreira, é um resultado que te agrada? Que te inspira? Se não inspira, falta comunicação aí. Se você ainda não ganha o que você gostaria de ganhar, falta comunicação aí. Tudo vem através da comunicação. Para vocês estarem aqui hoje, primeiro houve uma comunicação anunciando que haveria esse evento. Mas a comunicação mais importante foi aquela que você teve na tua cabeça no momento de pensar, eu estarei lá. E o que te trouxe aqui? O que você veio buscar aqui, nesse grande evento? Para mim, é algo extremamente especial estar nesse palco. E embora eu já tenha feito muitas palestras, é a primeira vez que eu palestro em São Paulo. E mais especialmente ainda, em Alphaville, que é a casa do empreendedor digital. Isso é extremamente importante na minha vida e a realização de um sonho. Já estou famosa, né? Estou ficando. E aí, pessoal, a PNL diz o seguinte, a comunicação é o poder de comandar a própria vida. Você pode comandar a sua vida através daquilo que você diz para você. E a PNL tem algumas premissas. E tem 2 delas que eu quero trazer aqui para vocês. Aliás, antes disso, olha que interessante essa pesquisa. A sua comunicação falada é responsável por apenas 7% daquilo que você comunica. Ou seja, o que vocês estão aí me ouvindo, pela minha palavra, vocês estão compreendendo só 7%. Mas a minha postura, a forma como eu seguro o microfone, a forma como eu ando, a minha expressão facial, comunica muito mais, 55%. Reparem na sua comunicação não verbal. Atentem-se a isto, que é o que vai te dar o poder e a força. Mesmo porque existe uma pesquisa que provavelmente vocês conhecem, que fala que se nós ficarmos 2 minutos em pose de Mulher Maravilha, nós geramos testosterona no nosso corpo. Se alguém não testou ainda, testem, porque isso funciona. Quando você estiver diante de alguém para fechar um contrato, ajeite as escápulas. Para quem faz academia sabe muito bem o que é isso. Como se tivesse uma cordinha aqui na sua nuca te puxando para cima, esteja ereta. Isso vai te dar confiança. Essa é uma técnica da linguagem não verbal. Não tem como você ficar triste ou se sentir insegura estando nessa pose. Mas se você ficar assim, você vai se sentir insegura. Uma das premissas da PNL: as experiências possuem uma estrutura. Se você mudar a sua estrutura, que é o seu pensamento,
que é a comunicação que você diz para você mesmo, você muda a sua vida. Uma outra premissa da PNL diz que é impossível não se comunicar. Você comunica o tempo todo, direta ou indiretamente. E o que você está comunicando? Tem um exercício que vocês podem fazer que é extremamente importante e pertinente para você saber como você se comunica. Anotem isso. Você vai escolher 5 pessoas da sua vida. E dentro dessas 5 pessoas, para quem é minha mentoriada, quem são meus mentoriados que estão aqui? Pupilas lindas, maravilhosas. Núbia também é minha mentoriada, linda, maravilhosa. Isso a gente passa sempre. 5 pessoas. Entre essas pessoas, peguem pessoas da sua família, pessoas do seu trabalho, pessoas da sociedade, amigos, etc. Pergunte para essas pessoas: o que você vê em mim quando eu comunico? O que eu comunico para você? E não é só a comunicação falada. O que eu comunico através da minha roupa, através da minha postura, através das minhas atitudes. E aí uma segunda pergunta: se você tivesse que mudar algo em mim, o que você mudaria? Na minha comunicação. E esteja aberta, porque ter o feedback é um grande presente, é a única forma